nós pudemos rever, relembrar junto com vocês tantos momentos marcantes da carreira do Gugu. Certamente, cada admirador do Gugu tem uma lembrança. E agora a gente vai falar ao vivo aqui conosco essa noite com uma pessoa que também era um colega, mas grande admirador dele, que é o apresentador Luiz Bate. Bate, assim como nós, nos últimos dias, você levou ao seu público no programa Cidade Alerta as informações oficiais, confirmadas por médicos e por familiares. E, infelizmente, tivemos que dar hoje, Bate, essa notícia que nenhum de nós gostaria de receber. E eu sei do seu carinho imenso pelo Gugu, do quanto você também se inspirou nele e do quanto essa noite para você é uma noite tão triste. Por favor, as suas palavras nessa despedida e homenagem ao Gugu. Sem dúvida, Adriana, eu acho que é o que o Rodrigo Faro disse mesmo, né? Parece que a ficha não cai, né? Parece que não é de verdade, parece que não é real. Por mais que nos contem, né? Por mais que a gente tenha acesso às informações, parece algo irreal. A minha história, né, de pequeno, se confunde muito com o Gugu, né? A minha paixão pela televisão se despertou assistindo os programas do Gugu aos domingos. Inclusive era uma briga em casa, porque todos queriam almoçar fora de domingo e eu queria ficar em casa assistindo o programa dele e observava não só o modo dele apresentar, mas a forma como ele dirigia também o programa. Fui repórter dele no SBT quando nos conhecemos em 2006, lembro como se fosse ontem. Ele me ligando pela primeira vez, dando os parabéns pelo programa novo lá na casa. Outras passagens importantes que eu não vou esquecer, eu fui um dos primeiros repórteres a chegar no aeroporto de Congonhas quando caiu o avião da TAM que ia de Porto Alegre aqui para São Paulo, né? E o Gugu tinha acabado de pousar no aeroporto e ele viu uma fumaça muito forte. Aí, imediatamente, ele me liga e fala: Luiz, aconteceu alguma coisa no aeroporto aqui de Congonhas, corre para cá. Eu estava perto do aeroporto, cheguei lá, graças a ele também. Então, a gente conversava muito sobre televisão, a gente conversava muito sobre a carreira. Aqui onde eu estou, meu apartamento em São Paulo, a primeira semana em que eu me mudei, ele veio aqui gravar a entrevista. Tenho aqui, ó, inclusive nesse sofá, nem fui pegar em outro lugar, não. Fica nesse sofá mesmo. Esse presente que eu guardo com o maior carinho, que ele me deu. Ele me trouxe uma almofada para o sofá, com a foto do Toy, do meu cachorro. Aqui ele esteve, fez as brincadeiras dele. E ele sempre foi essa pessoa na televisão, né? Talvez um pouco mais tímido fora do ar, né? Tímido fora do ar. Mas sempre, sabe, aquele cara que otimista, sempre achando que dá para ser melhor, que vai ser melhor. Tive com ele esse ano também lá nos Estados Unidos, em Orlando, na casa dele. Ele estava super empolgado, uma casa linda que ele tinha comprado, que dava para acolher a família grande dele com muito carinho. Era aniversário do filho dele, Adriana, Celso, e lá eu pude perceber o paizão que era o Gugu, né? Porque todo mundo sempre viu o Gugu assim de tudo pode, vai lá, você quer, ganha prêmio. Eu falei, como será o Gugu pai? E ele era um pai rigoroso, sabe? Ele tava bravo com o João Augusto, porque o João Augusto tinha mexido no computador. Eu falei, mas meu Deus do céu, um homem que tem tanto dinheiro tá ligando para um computador. Daí ele, Luiz, não é por isso, não é porque nasceu numa família com condições que ele pode sair quebrando um computador. Até porque, e era aniversário, Bate, os meninos queriam... Não, até porque você está dizendo isso, o Gugu falou isso comigo numa entrevista também, quando eu tive a oportunidade de fazer um especial com ele no Domingo Espetacular. Ele tinha um apreço muito grande pela história da família. Ele sempre falou e sempre honrou muito a história da família, que passou muitas dificuldades. O Gugu vendia gibi na rua, fazia perfume quando era criança para conseguir um dinheirinho. E ele fazia questão de passar isso para os filhos, né? De não é porque ficou famoso e conquistou muitas coisas. Ele tinha esse apreço e essa honra pela história da família, né? E ele era impressionante. Eu estava sentado com ele lá, né, na casa onde aconteceu essa tragédia e quando eu soube desse acidente, Adriana, na hora eu falei, meu Deus do céu, uma queda, a gente não sabia se era o telhado de fora da casa, depois só que veio a informação que foi do sótão. É uma casa, Adriana, que parece estúdio de novela, de cinema, é muito alta, muito alta. Eu não consigo imaginar assim, sabe, deve ser mais, falam 4 metros, mas é mais, deve ser uns 5, 6 metros, é muito alta. E me chamou a atenção porque... Enquanto eu estava na mesa, jantando com ele, cada filho entrava, né? Primeiro o João, aí ele chegava com todo respeito, quietinho para o pai. Bênção, pai. E o Gugu, bênção, meu filho. Aí entrava as filhas, entendeu? Cumprimentando, assim, a forma como ele
tratava essas crianças, o respeito das crianças com ele. E os meninos, quando percebiam que o pai era o Gugu, o famoso da televisão, né? Porque os amigos lá do João são brasileiros, também ele chegava para o Gugu e falava assim: pai, meus amigos querem tirar uma foto com o senhor permite? Dele, claro. Daí vinham as crianças, tiravam foto. Olha, é uma alegria maior que a outra, mas vai doer demais no meu coração, Adriana, vai doer demais no meu coração. Falei com ele anteontem não, segunda-feira. Ontem, quando eu soube da notícia, mandei um WhatsApp para ele. Quando veio só um tiquezinho, quando a mensagem não tinha chegado, vou te contar, naquela hora, ontem, pontualmente, 2h40 da tarde, o Gugu sempre estava do lado do WhatsApp, sempre estava online, assim, pronto para responder os amigos. Quando eu vi que a mensagem não chegou... E, Bate, você Triste. destacou uma característica do Gugu. O Gugu fez 60 anos em abril desse ano, dia 10 de abril desse ano, ele completou 60 anos. Mas você destacou uma característica dele, que era assim, o Gugu era um veterano consagrado na televisão brasileira, com energia de iniciante, né? E a gente pôde ver isso agora nessa frase que a nota da Record TV, a nota oficial que a Record TV publicou e divulgou de pesar pelo falecimento dele, dessa frase que ele disse, né? Animadíssimo com mais uma temporada do Canta Comigo, porque ele estava alegre por levar alegria, levar música para os lares brasileiros. Ele tinha essa energia de qualquer novo desafio, ele se jogava com todo o talento dele e essa energia de um menino, né? O Gugu só tinha uma preguiça nessa vida. O Gugu adorava trabalhar, tanto que 13 anos atrás eu perguntei para ele assim: Gugu, posso te perguntar qual que é o segredo de ser tão bem sucedido na televisão, né? Um meio tão difícil de lidar? Ele diz assim: Luiz, suor. Aí eu falei: mas suor, você disse de transpirar? Dele, transpiração, Luiz. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã e vou dormir todo dia, 1h da manhã, pensando no meu trabalho, vendo a concorrência, vendo os outros programas de televisão, o que está dando certo, o que as pessoas estão querendo ver. E outra coisa que me chama a atenção, né? A única preguiça que o Gugu tinha na vida era fazer exercício físico. Ele tinha problema de pressão alta, mas tinha, né, o médico falava para ele: Gugu, exercício físico não é questão de querer, é como remédio. Tem que fazer, remédio tem que tomar. Então, ele estava, sim, com personal trainer e a gente conversava muito sobre emagrecer, né? Em 2015, eu perdi 18 quilos. E ele me ligava, assim, praticamente todo dia e falava: Luiz, como você emagreceu? Não é possível. Aí, mostrei para ele a forma, o caminho dele. Mas não adianta, tem que ter exercício. Eu falei: Gugu, não adianta, essa preguiça você vai ter que deixar de lado. É isso, ele se preocupava também com a saúde, cuidava mesmo não gostando, como você disse, porque também ele queria aproveitar o máximo que podia com os filhos, né? A gente sabe o quanto ele era ligado na família. Quando eu estive com ele, Bate, o primeiro especial que eu entrevistei o Gugu foi em 2011, quando ele completava 30 anos de televisão, 2 coisas me marcaram. Primeiro, que quando eu bati na porta, o Gugu me recebeu com a frase: quanta honra, quando na verdade era exatamente o contrário. A honra era toda minha de estar ali tendo o privilégio de entrevistá-lo e de entrar na casa dele e falar com a família dele. E a outra coisa que me marcou muito e que você provavelmente testemunhou ainda mais de perto era a relação com os pais, né? Ele falava da mãe, a Dona Maria do Céu, que infelizmente nesse momento aos 90 anos vive essa dor terrível de vivenciar a perda do filho caçula, e falava muito do pai. Ele se emocionou muito quando ele falou do pai na entrevista, que ele se despediu do pai quando já sofria de um Alzheimer bastante avançado. Essa relação dele com a família é uma coisa muito marcante, né, Bate? Então, Adriana, quando eu perdi meu pai, ele me deu muito apoio, sabe? Me deu muita palavra de conforto, de carinho. E ele agora, né, semana que vem, seria uma data difícil para ele. Ele era muito apegado ao seu Augusto. E agora, quarta-feira, completaria 10 anos da partida do pai dele, que deixou um vazio enorme, não só para ele, mas principalmente para a mãe, para a Dona Maria. E atualmente, né, a Dona Maria, se a Dona Maria tem força para viver, era a presença do filho. Ele era apegadíssimo. Agora, há pouco tempo, ele fez uma viagem linda, né? São portugueses. Ele fez uma viagem para Portugal, o país todo, mostrando as histórias, as raízes da mãe. Ele estava muito empolgado, porque por mais que a Dona Maria já seja de uma idade avançada, ela fez a viagem com toda a disposição por causa do Gugu.
O motivo de viver da Dona Maria sempre foi o Gugu, principalmente a partir da perda do companheiro dela 10 anos atrás. E além dessa paixão pela família, o Gugu tinha uma outra paixão por passarinhos, ele era apaixonado por pássaros, e também viagem. Ele acabou, né, ele chegou agora, inclusive, com uma gripe forte. Ele foi para Singapura e para Hong Kong. Ele queria há muito tempo fazer uma viagem pela Ásia, e nós nos falamos, inclusive, na segunda-feira eu perguntei se ele tinha ido em Hong Kong comer um café da manhã de um hotel lá que eu adoro, porque é especializado em noodles, né, esse macarrão oriental. E ele disse que não teve oportunidade, mas que foi naqueles mercados que tem comida exótica. Ele sempre gostou de viajar e registrava tudo. Eu apresentei, na verdade, para ele, né, o Instagram em 2013, 2014, se eu não me engano. E ele estava começando cada vez mais a se encantar com rede social, postando o dia a dia dele. Sabe outra passagem bacana que nós tivemos, Adriana? Quando eu fui contratado pela Record em 2010, eu estava vindo para São Paulo assinar o contrato. Daí no aeroporto Santos Dumont estava ele de boné, de um óculos assim, fundo de garrafa, ninguém diria que é o Gugu. Dele, você veio assinar o contrato? Daí eu falei assim, quem é você? Dele, é o Gugu. Ele conseguia fazer o disfarce, os mesmos que ele fazia no táxi do Gugu, ele passava despercebido entre as pessoas. Aquilo ali também me marcou demais, Adriana. Bate, muito obrigada pelas suas lembranças aí de momentos tão inesquecíveis com o Gugu e pelas suas palavras em homenagem a ele, viu? Obrigada.